Comecei em novembro, né, do ano passado, eu acho que foi em dezembro. Então, não é para um vestibular que tu está tentando agora, é só para um próximo. É, só pro desse ano. Tá? É que tem muita gente ainda estudando para a FUVEST. Né? Tô com uma É, aluna porque a aqui segunda que. fase, né, você fala. Isso, mas então não é o seu caso, né? Não, Ah, porque eu já fazia faculdade, então eu comecei. Aí eu resolvi trocar de curso, aí eu fiz o Enem ano passado e prestei para a primeira fase, mas eu não passei porque eu tive pouco tempo para estudar, né? Então eu comecei de novo praticamente. Aí esse certo. ano eu vou fazer de novo para passar. E tu quer fazer qual curso? É medicina. Ah, barra pesada. Você fazia É, outro curso, então era o quê? eu fazia agronomia. Ah, então não é nada que envolva exatas. É, Entendi. na verdade tinha muitas atas no curso. Tinha estatística, né? Já, tive cálculo um e 2, mas na Ah, verdade teve era. cálculo. Sim, mas na verdade era. Chamava matemática, né? Era uma espécie de cálculo dividido no meio. Entendi. Então, é como se eu tivesse feito o primeiro semestre de cálculo, só que dividido em dois. Entendi, perfeito. E tu tá querendo mais ajuda em física, né? Sim. Então, quando tu falou vestibular, eu pensei, tenho que preparar umas questões da FUVEST aqui para ele resolver, né? Mas então, como tu não tem ainda a prova, né, a curto prazo, só lá pro fim do ano, a gente pode ver todo o conteúdo mesmo, né? Todo o É, conteúdo. Eu tenho vários livros aqui para te ajudar nisso, eles são ótimos, né? Então a gente pode seguir por eles e até eu posso te mandar eles depois, né, para tu estudar, se for o caso, né? Então, uhum, deixa eu até abrir um deles aqui. É muito bom mesmo. Acho que as melhores escolas do Brasil usam esse. Eu vou te passar depois, tá? Então, a minha ideia é essa, né? Se tu tivesse a prova a curto prazo, a gente ia resolver o máximo de questões da FUVEST possível para chegar top na prova. Mas, como a gente tem bastante tempo, vamos ver pouco a pouco, né? Não tem por que se apressar. Beleza? certo. Então, tá bom. Olha só, tudo que eu for fazer de conta, eu vou te mandar no WhatsApp depois. Então, tu não precisa copiar nada, tá? Só anota aquilo que tu realmente achar importante. Uhum. Mas não Ah, precisa. então, só entender o modelo das aulas. Você está pensando em dar aula mesmo, a matéria, e, e é isso, né? Passar o Porque, conteúdo, fazer uns exercícios, cobrar para que tu faça alguns também, para ver se tu tá entendendo, esse tipo de coisa. sim. Eu acho que eu estava pensando em estudar também a parte teórica, fazer exercícios e sempre mais tirar dúvida com você, porque aí a gente pode só revisar a matéria da semana, por exemplo, e aí eu vou mais tirando as dúvidas que eu precisar. Eu prefiro assim mesmo, só que para isso tu tem que estudar sozinho, né? É, Então é por isso que hoje, como eu não sei se tu estudou sozinho, como é que tu tá na matéria, eu ia passar ela, né? Mas uhum, sim, não, eu tudo prefiro bem. muito mais que tu me traga as questões, porque isso otimiza a aula, né? E de preferência tu me mande elas com antecedência, para eu ir pensando nelas antes da aula, né? E a gente não perder Sim. tempo durante ela. Que eu voltei a estudar, porque eu estava estudando só por Enem, então a física do Enem era bem mais básica, pelo que eu percebi. Então, voltei a estudar semana passada. Então, eu estou só no movimento uniformemente variado, muito básico ainda. Uhum. Então, não tenho muitas dúvidas, pra falar a verdade. Então, Tu se você acha que quiser. a física da FUVEST é mais fácil, é mais difícil que a do Enem, é isso? Ah, eu acho que sim, né? Pô, eu Bem acho mais. que a do Enem é mais Não? difícil, cara. Não É sei porque, qual prova tu viu, mas as que eu ando vendo, bem é porque tranquilos. tem a segunda fase, né, que eu penso. Aí, como eu tenho muita dificuldade em física, fazer a prova aberta mesmo, eu acho que deve ser mais difícil. Mas eu não tenho muita base de comparação, não, porque eu fiz só uma prova aberta até agora. Eu só vi uma, então não sei direito Vamos da ter que fazer FUVEST. bastante coisa aí para ver certinho. Eu tenho É, bastante prova da FUVEST aqui, eu posso até te mandar depois se tu quiser. Beleza? Tem primeira e segunda fase. Então vamos lá. Bem, já que tu viu essa parte inicial, tu estudou o movimento uniforme e uniformemente variado, tu falou, certo? é, Então tá, vamos tentar fazer uns exercícios então para ver como é que tu tá. Depois eu passo a matéria, ou falo da matéria durante o exercício. Né? Então, eu quero só falar um pouco sobre referencial, né? não, Pra, pode dar aula um pouco mais resumida, tranquilo. Aí depois a aham, gente faz, quando eu estiver estudando mesmo, mais matéria. beleza. Então tá, olha só, a questão do referencial é bem importante na física,
Porque na física, cara, a gente sempre pensa em umas situações ideais, né? E a situação ideal aqui nesse primeiro momento são velocidades constantes. A gente sabe que os objetos estão sempre variando um pouquinho que seja a velocidade, porque, por exemplo, um carro na rua sempre tem alguma pedrinha, sempre tem um atrito do chão, né? Mesma coisa um avião, o avião sofre menos, e a gente sente menos também porque o avião é maior do que um ônibus, do que um carro, mas a gente sabe que tem, né? Porém, na física a gente considera movimentos perfeitos, então com velocidades constantes. Nessa situação acontece um fenômeno curioso. Para a física, não importa quem está se mexendo, relativamente falando, sabe? Para o cara dentro do ônibus, as contas funcionam considerando o cara fora se mexendo. E para o cara fora se mexendo, o contrário. Não vai mudar nada. Beleza? Outra coisa curiosa que ocorre é o seguinte, né? Se tu tivesse dentro de um trenzinho assim e visse uma lâmpada caindo dentro do trenzinho, você ia ver ela caindo em linha reta, né? É o que a gente vê acontecendo quando a gente solta o celular no chão do carro, por exemplo, ele cai em linha reta. Se nós estamos dentro do carro, a gente vê isso. Mas um cara fora, ele não vai ver isso acontecendo, obviamente. Por quê? Porque a lâmpada, ela não cai em linha reta. Se ela caísse em... Bem, para o cara fora do trem, né? Se ela caísse em linha reta, ela cairia aqui na posição 1, mas a gente vê a lâmpada caindo na posição 3. Ou seja, por inércia, os objetos continuam se movendo na direção do referencial. Se tu pegar uma bolinha, por exemplo, e estiver andando e jogá-la para cima, e tu continua na mesma velocidade com que você jogou ela para cima, a bola volta na sua mão. Então é um procedimento bem natural, assim, sabe? Essa inércia, né? A gente vai falar bastante sobre a inércia eventualmente. Só um segundo, é que me ligaram aqui, preciso desligar o telefone para não atrapalhar a aula aqui. Tudo bem. Beleza, vamos voltar então. A ideia é essa, então agora vamos pensar o seguinte aqui, cara. Tem uns primeiros exercícios aqui só sobre essa ideia de referencial, vamos deixar de lado, porque eu quero já partir com umas contas. Né? Velocidade, eu acredito que tu, nessa altura do campeonato, como tu estudou um pouquinho, tu já saiba que é a variação da posição no tempo, né? Ou seja, todo objeto que se move, ele tem uma velocidade, por mais devagar que ele seja. Né? Se tu considera uma posição final e uma inicial diferentes, ele está se movendo, né? Por mais devagar que seja. Por exemplo, até o próprio continente, né? Ele se move, sei lá, 1 centímetro por ano. Tem uma velocidade. 1 centímetro por ano, isso é uma velocidade. E por aí vai. Beleza. Aqui a gente tem uns exercícios resolvidos, eles são bem explicativos. O material que tu usa é uma apostila de cursinho? Apesar de eu ter algumas aqui, eu tô usando o Se Liga, que é uma plataforma online, né? Eu tô estudando pelo material deles e procurando também, eu faço exercícios antigos pelo outro site aqui de exercícios. Então eu tô fazendo dos vestibulares paulistas todos e da faculdade, da universidade aqui da minha cidade, que eu também vou prestar aqui no meio do ano. Então eu faço mais exercícios de vestibular mesmo. E a matéria eu vejo por lá. Certo. Então tá. Vamos lá, então. Eu acho legal ter um livro, tá? Porque o livro explica passo a passo, dá para contar bem com a didática do livro. É mais organizado também, né? Eu prefiro. Sim, por isso eu vou te mandar depois. E lembre se eu esquecer, tá? Então aqui tem alguns exemplos de velocidade média. Eu acredito que eles são bem tranquilos. Vamos fazer um aqui da Olimpíada Paulista de Física. Espero que seja fácil. Depois eu vou pedir para te fazer um, tá? Tá bem. Vamos lá.
Eu peço para o aluno fazer porque assim, eu sou meio socrático na hora que eu ensino. Sócrates, ele dizia que tu só aprende quando tu nota que não sabe, né? Então, eu acredito bem nisso, que é o que eu vejo na prática. Por isso eu sempre peço, porque tipo, quando eu faço a conta, é sempre óbvio quando alguém que sabe está fazendo na tua frente. Né? Depois a gente vai É, tentar, não é tão óbvio assim. depois o aluno vai esquecendo os detalhes, né, e erra na hora da prova. Exato. E outra, eu sempre vou pelo caminho certo, né? Às vezes a gente vai fazer uma conta, nem sempre vai pelo caminho certo de primeiro. Então é bom tu saber os becos que tu tem que sair, né? Então Sim. isso aí que só vi na prática. Né? Ou, bem, eu tento, né, mostrar opções erradas durante a minha explicação, mas eu não estou na tua cabeça para saber, né, que tipo de erro tu cometeria. A velocidade de crescimento dos fios de cabelo de uma pessoa é de aproximadamente 1,5 centímetros por mês. Suponha que Júlio, que tem 1,80 de altura, deseja ter os cabelos bem compridos, de forma que ele chegue a encostar no chão quando ele estiver em pé. Meu Deus. Calcule quantos anos, no mínimo, Júlio tem que ficar sem cortar o cabelo até ele conseguir seu objetivo. Esse tipo de questão aqui para ti seria fácil, difícil? Seria mais fácil. Qual é a estratégia aqui então? Primeiro aqui eu ia transformar os centímetros em metros aqui para converter as unidades e tal. Eu costumo errar muito nesses detalhes de converter unidade, enfim. Mas aí eu faria isso e eu criaria a forma, né? Aham. Bem, eu vou te dizer que você não está errado, mas eu tenho um algoritmo melhor. E como tu é um cara que quer um vestibular de alto nível de dificuldade de passar, a gente tem que acertar essas pontas desde já, sabe? Então eu Isso vou te dar aí. umas dicas aqui para melhorar a tua resolução. Primeiro, tu nunca vai focar em converter primeiro. O teu foco é sempre no que o problema está pedindo. Tu tem que deixar isso evidente. O que o problema está pedindo aqui é um delta S. Uhum. Um tamanho. Então é isso. E ele fala sobre velocidade, ou seja, a gente vai ter que usar uma expressão que tem delta S e velocidade. No caso, a velocidade média, porque esse é um valor constante de aumento. Isso Velocidade aí. média é igual a delta S por delta T. Primeiro passo, coloca o que o problema está pedindo. Segundo passo, coloca a equação que o problema está pedindo. Eu gosto de fazer um desenho. Tá? Isso sempre ajuda a tu deixar de ser abstrato no teu problema. Só que esse desenho aqui, ele vai ser meio esquisitão, né? Não tem muita coisa para desenhar. Tipo, o cara tem 1,80 e tu quer que o cabelo do cara venha aqui e ele era careca. Então, numa primeira situação, tu tem no S, vamos dizer assim, o S0, é o S0, e aqui é o S final. Isso aqui é 1,80. Desculpa, eu não quero delta S, falei besteira. Quero delta T. Quero tempo, né? É. Falei besteira, desculpa. Não quero de tempo. Quantos anos? Ele quer saber o tempo. Delta S a gente já tem, que é esse 1,80 aqui. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Isolar o delta T. Você isola o delta T. Ó, eu percebi fazendo o desenho que eu tinha cometido um erro na explicação. Tu vê como desenho é importante, né? Até para mim que tem experiência. Agora, velocidade média aqui. Ou seja, se eu tiver delta S velocidade média já era. Agora sim tu vai converter. Porque, como a gente sabe, não pode deixar as coisas com unidades diferentes na conta. 1,5 centímetros por mês. O problema ele pede quantos anos, né? Então a ideia é converter essa velocidade que está em centímetros por mês para metros por ano, porque ele quer anos e ele te deu metros aqui. Sim. Então, vamos lá. A velocidade média é igual a 1 ponto. Tu disse que tem dificuldade em fazer essas conversõezinhas bobinhas, né? É, eu acabo esquecendo ou erro alguma vírgula ali, então. Beleza, vou te dar umas dicas então. Quando tu for fazer conversão, cara, esquece o número da frente. O que é centímetros na unidade que tu quer, né? Tu sabe que tu quer em metros. Centímetros é um centésimo de metro, né? Sim. Então tu pode colocar 10 na menos 2 metros. Veja, eu substituí o centímetro por 10 na menos 2 metros. Porque isso é 1 centímetro. Sim. Tu entende bem essa notação científica aqui do Entendo. elevado a menos 2? Então, beleza. É como se tu tivesse dividido por 100, né, esse símbolo.
Agora a mesma coisa com o mês aqui. Quanto é um mês em anos? Um mês é um ano dividido por 12. Certo? Sim. Isso. Então, por regras de fração e de potência, a gente vai ter o seguinte aqui, olha só. Vai ter 1,5 vezes 10 na menos 2 vezes 12. Esse 12 vai lá para cima, né? Metro por ano. Agora a gente está na unidade que a gente quer, metro por ano. Só tem que resolver essa continha aqui para lidar com a situação. Quanto que é 1,5 vezes 12? Vamos pensar nesse cara aqui primeiro, né? Eu já vou te ensinar uma dica que eu faço para não precisar usar a calculadora na hora da prova. O que é 1,5? 1,5 é 1 mais 0,5, que é meio, né? Isso aqui é meio. É. Concorda comigo? Isso. Vezes 12. Eu posso até dizer que 12 é 10 mais 2, vezes 10 na menos 2 metros por ano. Agora, em vez de eu ficar fazendo conta assim, ai meu Deus, como é conta com vírgula, ai, 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 aquelas coisas bem infantil, a gente vai fazer chuveirinho. 1 vezes 10, 10. 1 vezes 2, 2. 0,5 vezes 10. Quanto é metade de 10? É 5. E quanto é metade de 2? 1. Tudo isso vezes 10 na menos 2. Então, quanto é tudo isso, né? 12, 17, 18. Ou seja, 18 dividido por 100. Tá? Sim. Isso aqui é igual a 0,18 meses por ano. Então, a gente converteu lá a velocidade que estava em centímetros por mês para meses por ano. Para metros por ano, desculpa. Metros por ano. Então, ele cresce isso aqui, 0,18 metros por ano. Ok? Entendi. Nada demais, né? Então, agora que a gente fez essa conversão, a gente vai ter que resolver a conta que o problema realmente pede, né? Que é essa aqui do tempo. E ficou legal, porque deu 18 e o cara tem 80, então vai dar para cortar as coisas, né? Então vamos lá. Tem 80. Então dá até para melhorar ainda, né? Não vou nem deixar em vírgulas. Se for o caso, posso até fazer o seguinte, ó. 1,8. Ou não também, posso deixar assim. 0,18. Né? Para ti, tu olha para isso e sabe qual é a resposta? Não, de cara assim não, eu teria que fazer conta. Pois é, multiplique por 100 em cima e embaixo, então, ó, as coisas vão ficar mais claras. Isso aqui vai ficar, né, 1,8 vezes 100 é 18, claramente. Né? Cada... Peraí, falei besteira, é 180. É, Né? Porque 180. se 1 vezes 100 é 100, né? 1,8 é 180, beleza? É, Agora aqui embaixo sim é 18. isso. Isso. Então ficou tranquilo, né? Dá 10. 180 dividido por 18 é 10. Uhum. 10 anos, então. Beleza? Tenta desenvolver esses novos métodos de fazer contas para não ficar preso àquelas contas devagar que a gente aprende na escola. É, ter que fazer 1000 regra de 3 e demora muito, né? Isso, muito chato. Tenta fazer essas coisas assim mais rápidas. É um treino, mas com o tempo aqui eu sempre faço desse jeito, então tu vai acostumar. Tá? Beleza, fiz a continha aqui, agora é sua vez. Vamos ver como é que tu tá de resoluções. Vou salvar depois te mando, tá? Agora, vamos lá. Bem, eu vou pedir uma um pouco mais difícil, já que eu acho que tu tá bem. Tá? Vou fazer essa Não tô trilha tão aqui. bem assim não, mas Sem tá bom. problemas. Sem problema. Essa aqui, bem, ela é contigo, tá? Eu vou te dar uns 3 minutos para tentar fazer ela sozinho. Daí, daqui a 3 minutos eu venho e tu me diz qual foram as tuas dúvidas e tal. Se tu conseguir terminar, me manda uma foto no WhatsApp com a resolução. Eu quero ver como é que tu desenvolve a conta para notar eventuais problemas no teu desenvolvimento, tá? Tá bem. Eu vou te mandar o que eu acabei de fazer aqui, para tu seguir como um norte aí na tua resolução, apesar de que são contas um pouco diferentes. Tá? Mas tenta seguir aquele mesmo algoritmo que eu te passei de colocar o problema que está pedindo, colocar a equação que resolve,
adaptar a equação, né, isolando o que tu precisa, e assim vai. Fazer um desenho é bom nesse caso, tá? Porque aqui tu tem um corpo supostamente extenso, beleza? Certo. Daqui a 3 minutos eu volto. E aí, conseguiram desenvolver essa continha? Eu vou desenvolver, eu vou te mandar a foto aqui. Ah, show, beleza. Vamos ver. Por que aquele 600 ali, você consegue me explicar? Tá certo ou não? É porque Explica. é porque ele tem o túnel tem 400 metros, né? E mais 200 até ele terminar de passar. Isso, exatamente. Na física, cara, pelo menos nessa cinemática introdutória aqui, essas leis da cinemática, elas não são leis experimentais, elas são leis lógicas, sabe? E sendo lógicas, elas não precisam de algo ocorrendo na prática para a gente calculá-las. Isso é um negócio bem profundo da física que eu não quero entrar em detalhes agora, mas eu quero te explicar uma consequência. Quando a gente está fazendo uma conta como essa, a gente continua resolvendo o problema de uma partícula. Que era o que eu resolvi agora há pouco, e é o que a gente normalmente resolve quando a gente está falando de um carro se movendo, uma bola, um projétil, etc. Só que tu tá vendo um negócio de 200 metros aqui se mexendo. Porém, quando tu vai fazer a conta, na verdade, tá fazendo a conta com
uma partícula no fim do teu móvel. É sempre assim que tu tem que pensar. Então, essa partícula, ela tem que se mover os 200 metros do trem, eu acho que era um trem, né? É, Mais 400 do túnel. Então, é aí que está os 600 metros de movimento. Entendeu? entendi. Essa é a ideia. Tu está Eu, sempre calculando partículas. eu pensei que o referencial era tipo a parte da frente, mas não muda nada, né? No final das Não muda contas. nada. A questão é, isso é o que você está resolvendo na prática. É uma partícula se movendo 600 metros. Não um É, corpo extenso de 200, entendeu? É por isso que esboçar essas situações é interessante, né, para não se perder. Então tá tudo certo. Show de bola. Problemas de velocidade média tendem a não ser muito tensos, né? Se bem que, às vezes eu coloquei um da Olimpíada Brasileira de Física na prova dos meus alunos, nem eu consegui resolver. hum. Vacilação. Eu vi uma acho que era da FUVEST, que não era fácil também não. Era da parte aberta, depois eu vou pegar ela para te mostrar. Pois é. Eu tive mais dificuldade, depois a gente pode tirar a dúvida dela. Tem umas questões de velocidade média que elas causam umas confusões, porque esse nome, velocidade média, eu não acho bom. Porque tu não está calculando uma média na realidade. Assim, quando a gente pensa em média, o que a gente pensa? Por exemplo, eu tenho 4 provas no bimestre, então eu somo a nota das 4 provas e divido por 4. Isso é uma média, né? É, Só que se você tem, digamos, um trajeto, né? Você fez um trajeto em que parte desse trajeto você fez em 20 km por hora, outra parte 60 km por hora, outra parte 100 km por hora, tu não pode somar essas velocidades médias e dividir por 3. Tu não vai chegar na resposta certa. Em outras palavras, a velocidade média não é a média das velocidades. Entendeu a ideia? sim. Então, esse conceito às vezes causa algumas confusões. Mas, claro, o que eu me perdi lá era um negócio absurdo. Era esse aqui, por sinal. Essa conta aqui é demoníaca. Assustador. Então, bem, acho que a gente pode passar já dessa parte de velocidade média. Claro, tu me traz aquela questão para a gente resolver, então. Vamos continuar vendo o conteúdo. Movimento uniforme. Agora, o negócio fica um pouco mais físico, tá? Porque a gente está falando de um corpo se movendo com uma característica especial, velocidade constante. E eu não estou preocupado na velocidade em si, mas sim no movimento dele. Portanto, a gente estuda uma função horária do movimento, uma função que eu dou uma entrada de tempo, ela me dá uma resposta de posição. Ok? E essa equação ela realmente funciona na prática. Por exemplo, quando soltaram aquela sonda Voyager lá em 1970 no espaço, devido a uma equaçãozinha como essa aqui, exatamente igual a essa aqui, eles sabiam que lá pelo ano de 2015 ela ia sair do sistema solar. E de fato é o que aconteceu. Por quê? Mas Porque no espaço não tem aceleração, né? fica constante, né? Então tu E, tem uma velocidade constante. e esse era o objetivo? É. Na estação da Voyager aí, por sinal, tem uns discos assim e coisas escritas falando sobre a Terra e tal, as pessoas da Terra. Eu já ouvi falar. Pois é, então Interessante. bem interessante. Beleza. Vamos ver aqui. Aqui tem algumas expressões de função horária do movimento, levando em conta o movimento com velocidade constante. Né? A grande característica aqui é tu saber o que é cada elemento na equação. O S0 é a posição inicial. Essa posição inicial ela é sempre relativa ao referencial. Né? Normalmente a gente pode escolher qual é a posição inicial num problema que a gente estiver trabalhando, e normalmente a gente escolhe ela como zero. Né? Mas às vezes não. Ou às vezes tu tem dois objetos, se eles não estão na mesma posição, um vai ter que estar na zero e o outro em outro valor. Beleza. E o que é o V? Né? O V é a velocidade. Então, como a velocidade é sempre constante, tu vai ter um valor fixo. A equação da posição, ela é desse jeito aqui, ou seja, tu não tem um valor de S e um de T. S e T fazem parte da equação.
Essa equação aqui não te lembra alguma coisa da matemática? Equação de primeiro grau? Isso. A velocidade, a função horária do movimento no movimento uniforme, ela é uma equação de primeiro grau. Então, se eu fosse fazer o gráfico disso aí, ia dar uma reta. Exatamente. Então, a velocidade é o coeficiente angular, né? Que está associado ao coeficiente angular da reta. Você deve ter visto isso em cálculo 1, né? Onde eles diziam lá que a velocidade era a derivada da posição, lembra? Ah, não lembro não, mas deve ter sido. Isso aí é um dado muito importante para tu entender o que é a derivada e o que é a velocidade também na prática. Claro, aqui no ensino médio não tem velocidade, mas sempre não tem derivada, mas sempre ajuda, né? Entender lá, ter visto essas coisas. Uhum. Então, beleza. Aqui tem um resuminho do que é a função horária do movimento uniforme. Beleza. Aqui tem um exemplo legal para a gente dar uma brincada. O homem realiza um movimento uniforme, já sabemos que movimento uniforme, velocidade constante, num determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. Aqui está a tabela. Determine o espaço inicial e a velocidade escalar do movimento. E aí, sabe me dizer qual que é o S0, posição inicial, e a velocidade desse movimento? De acordo com a tabela aqui, né? O Tu pode espaço tirar inicial é o 20. Espaço inicial é o 20? É o 20. Porque em t igual a zero, tu tem S20. Então, se tu olhar para a equação aqui, olha só, se tu colocar t igual a zero, o que vai acontecer? Vai zerar tudo isso. E a posição, então, em função do tempo, na verdade, é a posição inicial. Por isso que a gente pode dizer que a posição inicial é a posição em t igual a zero. Beleza? Uhum. Sai da equação na prática. Mas também sai da visualização óbvia. Qual que é a velocidade? 8 metros por segundo? 8 metros por segundo? Não, Porque a cada segundo ele está se movendo 8 metros. Exatamente. Esse movimento aí é progressivo ou é retrógrado? Acho que é progressivo, né? Por quê? Porque o espaço aqui está sempre aumentando. Na real, você pode resumir que ele é progressivo porque a velocidade é positiva, né? Isso. Então, o movimento é sempre progressivo quando a velocidade é positiva. Ele só vai, no caso, né, os objetos eles só vão para trás se a velocidade for negativa. Qual é a função horária do movimento? Saberia escrever a equação deste movimento olhando para esses dados? Deixa eu ver aqui. Lembrando que para saber qual é a equação, tu só precisa da posição inicial e da velocidade. A posição inicial teria que ser a primeira da tabela aqui, né? Ou poderia ser qualquer uma que eu desejasse da tabela? Não. A posição inicial é aquela que tu falou. É 20. S é igual a 20 mais 8t. É perfeito, é isso aí. Então, a gente consegue escrever equação por meio de dados de uma tabela. Né? Beleza. Muito bem. Então, tendo em vista isso, é bem tranquilo, né? Agora eu quero falar sobre uma coisa que aparece bastante na física, que é encontro. Encontro com Fátima Bernardes. Quando a gente tem dois móveis, ok, numa mesma trajetória, eles podem se encontrar. Isso vai depender de algumas combinações de velocidade, posição, etc. E a equação que a gente viu lá em cima é para um corpo. Então a gente vai ter que fazer uma mescla de equações de movimento de dois corpos para encontrar informações sobre o encontro. É o caso aqui. Encontrar informações sobre o encontro. Dois móveis, A e B, percorrem a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir de uma origem comum. Então, em outras palavras, o que ele quer dizer com essa frase? Que eu posso descrever a equação dos dois corpos com o mesmo referencial. Posso dizer, o referencial está aqui e essas duas equações estão baseadas no mesmo referencial. Vamos ver se isso faz sentido na hora que a gente for ver as equações?
Suas funções horárias para S em metros e T em segundos são SA igual a 10 mais 2T e SB igual a 40 menos 4T. SA essa é a posição dessa bola A aqui. E ele está dizendo 10 como posição inicial. Faz sentido, né? Sim. Para esse movimento, nós temos 0 aqui e aqui 10. E ele está na posição 10. Então, esse cara aqui, essa bola B, tem que estar com uma posição inicial igual a 40, porque ele está na 40. E, de fato, está, ó. 40. Beleza? Certo. A velocidade a gente não consegue ver numa foto, né? Pela lógica. Velocidade está associado com movimento. E como uma foto é um negócio estático, não tem como eu ver nessa imagem a velocidade. Mas nós físicos desenvolvemos os vetores para fazer essa indicação por meio de uma foto. Note que o vetor velocidade da bola A, ele é menor que o da bola B, tá vendo? Sim. Por quê? Porque a velocidade da bola A é menor que o da bola B. Ó, a velocidade da bola A é 2 e o da bola B é menos 4. Menos 4 é um número menor que 2, mas em módulo não. Em módulo, o 4 é maior que o 2, né? Por isso que o módulo do vetor B é maior que o módulo do vetor A. Tudo bem até aí? Sim. Certo. Só que, como eu acabei de falar, né, o vetor B ele é uma velocidade negativa. Então, por isso que o sentido do vetor A é o sentido contrário do vetor B. Nós consideramos para a direita positivo. Então, como a bola está indo para a esquerda, essa bola B está indo para a esquerda, ela tem uma velocidade negativa. Beleza? Tudo bem até aí? Tudo bem, né? Tudo bem. Uhum. Muito bem. Então, ele pede duas coisas aqui, o instante de encontro e a posição de encontro. Como é que você... Você tem uma ideia de como encontrar o instante de encontro aqui dos dois corpos? Eu teria que fazer uma igualdade, né? Igualdade de... Igualdade? Estou gostando. É por aí. velocidade diferente, o espaço também. E o instante. Teria que igualar o tempo, né? As equações igualando o tempo. Na realidade, como ele está pedindo um instante de encontro aqui, você iguala as posições para achar o tempo. Então, no caso, as posições é o que a gente entende por equação, né? Que eu igualar isso a isso. E isolando o tempo, você encontraria ele. Por quê? Porque a gente está falando de encontro. A posição dos dois vai ser igual no final. Né? E no mesmo tempo, né? Por quê? Isso. Porque você poderia marcar com uma amiga sua, ó, vamos nos ver no shopping. Muito bem. Você vai no shopping, mas ela vai no shopping apenas 3 anos depois do que tu havia dito. Então, apesar de vocês estarem na mesma posição, vocês não estão ao mesmo tempo na mesma posição. Entendeu? Entendi. Então, o encontro é a mesma posição ao mesmo tempo. Essa é a lógica. Portanto, a gente iguala as duas equações, levando em conta que o tempo é igual para os dois também. Por isso, eu isolo o tempo e encontro o tempo de encontro. E agora, certo. Se a gente fizer isso, então a gente vai ter 10 mais 2t igual a 40 menos 4t. Eu passo o 4t para o outro lado, vai ficar 6t igual a 30, vai ficar 20, t igual a 20. Aí, ó. Errei. Ah, meu Deus. Fiz a conta errada de cabeça. Ah, sim, era 30, 6t igual a 30, dividido a 5, claro. Ah, meu Deus. Beleza, a conta está aqui, tá? E agora que eu encontrei o tempo, então, fazendo essa continha de cabeça que eu errei. Como é que eu faço para encontrar a posição? Pode substituir o tempo em qualquer uma das duas fórmulas? Qualquer uma das duas fórmulas vai dar a mesma posição? Eu acho que sim. Sim. Porque se é um encontro, novamente, os dois têm que estar na mesma posição ao mesmo tempo. Então, se você coloca esse mesmo tempo nas duas equações, você tem que chegar na mesma posição. E é um fato lógico, uma vez que a gente igualou as duas. Elas são iguais nesse instante. Eu poderia, né? A matemática me permite representar isso aqui de várias formas. Eu posso representar como uma reta, né? Isso aqui é uma equação de uma reta, como tu mesmo falou.
vai ter um lugar onde essas duas retas se cruzam, certo? Sim. Se elas não são paralelas, elas vão se cruzar. E elas não são porque o coeficiente angular delas não é igual. Então elas vão se cruzar. Esse lugar onde elas se cruzam é ponto de encontro. Tu consegue tirar do gráfico o tempo no eixo horizontal e a posição no eixo vertical. Aqui ele não mostra isso, mas é o que rola. Tá? Então é isso aí. Vamos lá. Eu vou fazer uma conta, tu faz outra, beleza? Tá. Eu vou fazer. Eu quero fazer uma de encontro. Então eu vou fazer essa aqui, que tem o desenho, e a outra eu quero que tu desenhe. Eu vou pedir que tu faça um desenho esboçando o que está acontecendo. Tá? Vamos lá. Vou pôr aqui para você ver o que eu vou fazer. Só um segundinho. Pode ler aí? Quando terminar de ler, tu me fala, tá? Tá. Beleza. Beleza. Então, o que o problema está pedindo aqui? Está pedindo o instante e a posição de encontro. Mas para isso, eu preciso da função horária do movimento dos dois corpos. Né? É. E eu não tenho aqui. Então eu tenho que tirar informações do enunciado para isso. Bem, primeiro, né, antes de mais nada, a gente coloca o que a gente está procurando. A posição de encontro e o tempo de encontro. É isso que a gente está procurando. Agora, o que é que nos dá isso? Né? Ela é dada pela... A gente vai escrever aqui rapidinho. Até porque na FUVEST tem uma parte que tem que escrever nas coisas, né? Então é muito treinando isso. É Isso. a prova, a segunda fase da prova. Né? Sim, para Ribeirão, para São Paulo, não lembro se tem ou não. Precisamos da função horária dos dois corpos para que, igualando-as, encontremos a posição e o tempo de encontro. Muito bem. Então eu tenho que encontrar a equação dos dois corpos. Vamos lá. Eu vou fazer do corpo 1. O corpo 1 é esse primeiro ali. Tem um. Então a gente sabe que a equação, uma vez que a gente está num movimento retilíneo uniforme, é isso aqui, né? Bem, qual é a posição inicial do P1? Sabe me dizer? É 15. 15. Agora, bem, isso aqui continua, né? Porque faz parte da equação, eu tenho que ver qual é a velocidade do corpo 1. De acordo com o enunciado é 20. Pronto, já temos a equação do corpo 1. Agora vamos para a equação do corpo 2. Qual que é a posição inicial do corpo 2? É 45. Isso. E qual que é a velocidade? 10. Errou. Não é 10. Em valor absoluto. Por quê? Não é 10 porque ele não está se movendo na mesma direção que o É corpo 1. É menos menos. 10. Então, assim, independente de considerar a esquerda ou a direita como positivo ou negativo, se tu considerou o primeiro objeto lá que está para um determinado sentido como positivo, o cara que está para o outro sentido tem que trocar o sinal. Vai ficar negativo. Isso aí. Agora, como a gente quer a posição de encontro, no encontro, a gente sabe que as posições têm que ser iguais. Igual as posições. Se eu tivesse o tempo isolado, eu poderia igualar os tempos isolados também. Como que a gente obteve a expressão? Bom, oh meu Deus, copiei errado. Sou rápido.
Ela, cara, eu tava tentando dar aula com português, velho, mas eu não sei qual é o problema desse pessoal de Portugal, eles não entendem o que a gente fala. O cara pede 15 vezes a mesma coisa, assim, sabe? É complicado. Até com uma paz no coração, assim, de dar aula com um brasileiro agora, senão ia me dar um treco. Então, vamos lá, tem que resolver essa conta aqui. Vai ficar 20. Bem, vamos passar tudo que tem T para um lado, tudo que não tem para o outro, né? Tudo pode ter, né? Beleza? Ah, desculpa. Igual a 20, a 30. Então, T igual a 10 segundos. Beleza? É, não seria 1 segundo? Aí, Ai, ai, ai. dividindo. Tá certo. Meu jeito. Tô meio lerdo hoje. Estressei bastante. Vamos para a próxima aqui. Agora, o que é que a gente tem que fazer para encontrar o tempo, a posição, né? Uma vez que a gente tem o tempo, eu só preciso pegar qualquer uma das equações, tipo essa, e colocar um segundo ali. Vai ficar 20. Essa a gente encontra que a posição de encontro é 35 metros. Beleza? Entendi. Nada demais. Então, o processo é sempre esse. Tu encontrar as funções horárias do movimento, tomando cuidado com a velocidade que tem, e igualar elas. Agora, eu vou te pedir para fazer essa aqui, que não tem um desenho. Então, eu quero que você esboce esse desenho, tá? Pode ser? Pode ser. Vou te dar uns 5 minutos para fazer, daí tu me manda uma foto, no fim da aula eu resolvo se for o caso, tá? Mas eu acho que tu consegue. Tá bem.
Opa, vamos ver. Fez um desenho aqui. Peraí. É, eu pensei que esse problema era, não tinha lido direito, porque era um que elas estavam na mesma direção, mas não estavam, muito bem. É um problema bem semelhante ao que eu havia resolvido. É isso aí, cara. Gostei da organização. Só tenta, assim, quando tu chegar na resposta, colocar pelo menos uns dois risquinhos, indicando que, ó, aqui finalizou. Entende? Tá, Aqui é o que o programa estava pedindo e tal. Aí eu tenho certeza que o cara avaliador, se for ver, não vai ter o que te incomodar para dizer se tu tá errado ou qualquer coisa do gênero. Beleza, deu para ver que tu tá bem disso aí. Ah, se numa eles, próxima. Oi, diga. se eles estivessem no mesmo sentido, a única diferença seria que a velocidade do outro aqui não seria negativa, não é? Exato. E poderia ocorrer de eles não se encontrarem, né? Porque É, se o cara que está mais rápido está na frente, tu nunca vai encontrar ele. é, Então é isso. Bem, uh, cara, daí na próxima aula, caso tu queira uma próxima aula, tu pode me enviar com antecedência questões que tu tentou fazer e foram difíceis, e daí a certo. gente, né, pode dar uma trabalhada com mais foco, né, otimizado, numa coisa que tu já pensou previamente e não conseguiu, né? Tá bem. Então tá Aí bom, eu te mando mensagem pra gente combinar depois. pode mandar. Logo, logo eu posto o vídeo lá no YouTube e te mando também os arquivos das contas que a gente fez, beleza? Certo. Então tá, falou meu amigo, até a próxima. Obrigado. Valeu.